Meu nome é Júlio Foster de Freitas Lima. Eu sou engenheiro agrônomo, sou produtor rural aqui na região de Santiago, mais precisamente no Monte Alegre, desde 1983, eu tenho quase 40 anos de atividade. Vim para Santiago logo que me formei e durante essa minha atividade na vida produtiva, eu me encontrei com o Sindicato Rural diante das dificuldades que a produção agropecuária tinha na época, na década de 80 e na década de 90. E o principal assunto, o principal motivo que me levou a procurar, enfim, a me aliar ao Sindicato Rural, naquela época, era a questão das invasões de propriedades rurais. Nós tínhamos, no Brasil, se instalou depois da década de 70, no final da década de 70, e já durante a década de 80, um processo democrático de eleições, de escolhas de representantes, e, como todos vocês sabem, num determinado momento a social-democracia começou a ganhar as eleições e o Fernando Henrique Cardoso foi o grande patrocinador do projeto político da esquerdização da sociedade brasileira e foi o grande articulador, financiador e criador do MST, do Movimento Trabalhadores Sem Terra, que na sua gestão botou mais de 20 bilhões de dólares na organização desses movimentos e no processo de tomada de propriedades rurais. E o Rio Grande do Sul foi um dos grandes palcos desse momento nesta época. Então nós tínhamos as invasões de propriedade e como o sistema sindical era muito inoperante, a própria Federação da Agricultura era um desastre a atuação dela como representação legítima dos produtores. Nós criamos aqui no Rio Grande do Sul a União Democrática Ruralista, a UDR, né? E que então nós nos mobilizávamos para tentar reagir àquela iniciativa de invasão das propriedades rurais. Não era justo que os sindicatos rurais, que são as legítimas entidades representativas dos produtores e as associações rurais que já existiam anteriormente, ficassem alheias a esse processo. Então, aqui na região, na propriedade da Pereira Zago, que foi invadida na época, o Roberto Mascarenhas, aqui na Santa Tecla, em Tupanciretã, propriedades invadidas em Júlia Castilhos, em Cruz Alta, enfim. E nós nos mobilizamos e aí eu entendia que deveria o Sindicato Rural, que existia aqui em Santiago, também se aliar a isso, e a própria Federação da Agricultura, que depois, quando nós começamos a participar, terminaram se aliando ao processo. Desta minha participação naquele processo de defesa da propriedade privada, eu terminei me envolvendo com o sindicalismo de classe patronal e terminei por vir a presidir o Sindicato Rural a partir de 1998. E aí eu presidi em 2 gestões o Sindicato Rural, foram 5 anos, eu fiquei até 2003. E claro que aí já com um outro presente que o Fernando Henrique trouxe para a classe rural foi o chamado Plano Real, que ele, junto com seus economistas laureados, criou uma figura muito interessante, que eles denominaram de âncora verde. Resumidamente, quem pagou a conta da estabilização da economia brasileira fomos nós, né? A âncora verde
é o sinônimo do prejuízo ao produtor rural. Ele, no plano real, do dia para a noite, o produtor rural que possuía dívidas na época, ele passou a dever mais do dobro no canetaço do plano real, que é o grande, vamos dizer, foi o grande estabilizador da economia brasileira. E aquilo, na troca da moeda, que foi criado o real, e existia antes indexadores que garantiam a economia, nós perdemos mais do dobro da nossa produção nesta troca de moeda. E que nos levou a um endividamento agrícola impagável, né? Então, nós do dia para a noite, nós passamos a dever mais do dobro, né? E isto gerou créditos ao governo, e com esses créditos ele usou para equilibrar as dívidas das más gestões públicas dos estados, para sanear o sistema financeiro bancário, né? E foram os créditos que, no plano real, nós ficamos devendo. Esses créditos que nós geramos ao governo, né? Então, isso foi um problema seríssimo e que nos levou a uma mobilização também, né? Nós tínhamos, então, duas fragilidades. Uma era a questão do direito de propriedade. E a segunda fragilidade era o endividamento. Nós estávamos praticamente quebrados, quem devia na época, quem tinha se atirado, porque nós já vínhamos de vítimas de planos econômicos sucessivos. Nós tivemos 7 planos econômicos, né? De uma instabilidade econômica gravíssima. E ainda com o risco de perder as nossas propriedades, de serem invadidas do dia para a noite por um movimento criminoso que era bancado por recursos também públicos, né, de motivação, de opção política do governo Fernando Henrique Cardoso, né? E esta mobilização que nós fizemos, e quando eu entrei no Sindicato Rural, derivou no movimento que foi o caminhonaço, né? Que nós fomos para Brasília de caminhão, e lá no mês de agosto, né? E lá estivemos acampados durante 18 dias em Brasília, e que tem documentação, inclusive no Sindicato Rural tem, nós fizemos um arquivo lá que documenta, e ali nós, com aquela mobilização, fomos extremamente mal recebidos pelo então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que nos chamava de caloteiro pela Rede Globo, né? Quando nós chegamos lá, e nós levamos uma proposta, isso nós estamos falando do ano de 98, e nós dobraríamos a produção brasileira de grãos, e na época o Brasil produzia 80 milhões de toneladas, para vocês verem o que era a realidade, né? E hoje produz quase 300 milhões de toneladas, então realmente nós tínhamos a certeza que nós éramos capazes e faríamos esse processo, desde que o governo se dispusesse a renegociar o nosso endividamento. Ninguém queria anistia, ninguém queria... Todo mundo queria prazo e estabilidade para poder trabalhar e pagar aquilo que, em tese, nós não devíamos, né? Porque aquela dívida foi criada no canetaço do Plano Real. E aí fomos para Brasília, no caminhonaço. Eu fui no meu caminhão. O primeiro caminhão que eu tive na minha vida era um Mercedinho Top 1113, e eu fui no meu caminhão. Daqui de Santiago nós saímos em 3 pequenos caminhões, ali já em São Luís Gonzaga, já nos reunimos com o pessoal que vinha de Itaqui, São Borja, Uruguaiana, já saímos em quase 15, e aí na Cruzada de Juiz já nós éramos 30 ou 40, depois chegamos lá na divisa do estado,
Em Erechim, para sair do Rio Grande, nós já éramos 350 caminhões. Na cruzada de Santa Catarina, Paraná, fomos juntando gente e a mobilização do sul do Brasil chegou em Brasília com 800 caminhões, que se reuniu com a mobilização do Centro-Oeste, com mais 400 caminhões, que se reuniu com a mobilização do pessoal que vinha lá do Piauí, do Tocantins, lá de cima, lá de Barreiras, da Bahia, lá, e entramos em Brasília com 1.800 caminhões num domingo, né? Com toda a questão da Polícia Rodoviária tentando nos impedir, determinado pela Presidência da República e tal coisa. E aí nós fomos abrindo espaços e tal dentro desse processo e nos instalamos na esplanada dos ministérios e lá estivemos durante 2 semanas, que foi uma coisa histórica para a classe agropecuária brasileira, né? E de lá saímos, então, houve uma troca de ministros, inclusive em função da pressão política. O ministro Pratinho de Moraes assumiu o processo, o Pedro Parente era chefe da Casa Civil, e nós saímos, então, já com alguns esboços de renegociações do endividamento agrícola brasileiro, que na época era na casa de 25 bilhões de reais, e conseguimos, ao longo de 2 anos, até o ano 2000, alavancar vários planos de renegociação, né? E aí cita-se securitização, PESA, recope das cooperativas, refinanciamento dos planos de desenvolvimento lá do Nordeste, do Centro-Oeste, enfim, uma série de planos onde o produtor rural ganhou prazo e fôlego para seguir trabalhando e então se lançou a um novo viés de investimentos e alavancando a produção brasileira. Para isso gerou uma capacidade nova de investimento e nós arrancamos então de 80 milhões de toneladas naquela época para chegar à realidade que nós estamos hoje aí de quase já 270 milhões de toneladas, tornando o Brasil líder entre os 5 primeiros postos em quase 20 produtos agrícolas mundiais, né? Nós somos líderes em soja, somos líderes em carne, estamos em segundo lugar em milho, de exportação, então nós temos realmente o grande lastro da economia brasileira se dá hoje através da produção agropecuária, fazendo a si própria atividade econômica ou sendo matéria-prima para desenvolver outras tantas cadeias, né, produtivas que nós temos aqui no Brasil, movimentando a agroindústria, movimentando a indústria de máquinas agrícolas, enfim, assim tanto. E então essa primeira fase que eu fui presidente do sindicato de 1998 a 2003, né, nós tivemos outras lidas também, né? Nós trouxemos, meio por baixo dos panos da Argentina, a soja transgênica, porque era o desenvolvimento da biotecnologia já dentro do processo produtivo, e experimentamos aqui no Rio Grande do Sul e vimos, porque nós tínhamos um limitador muito grande de lavouras içadas de alto custo no nosso sistema de plantio direto, que nós iniciamos, então, na década de 90, né? A década de 90, onde o plantio direto ganhou, vamos dizer, se estendeu pelas coxilhas do Rio Grande e do Paraná, enfim, onde nós demos esse up tecnológico. Abandonamos praticamente o plantio convencional de soja e milho e tal. E nós tínhamos um problema sério de insumo, então nós precisávamos, né, do uso da biotecnologia para nós usarmos produtos químicos que fizessem as limpezas, as capinas químicas das lavouras, e aí fomos buscar então as sementes de soja transgênica, e que não existia previsão legal do uso da transgenia, da biotecnologia dentro da produção brasileira. Logicamente, né,
os movimentos ideológicos, dentre eles o MST, começaram a levantar a questão da ilegalidade do uso da biotecnologia, também utilizaram como motivação a transgenia na soja para motivo de invadir propriedades também, né? Então nós tínhamos esse outro problema. E aí nós tivemos passagens históricas aqui, por exemplo, em Tupaciretã, o Almir Rebelo, o Décio Teixeira, o pessoal de Tupã, onde, como não havia previsão legal, nós estávamos sendo tratados como criminosos por usar a biotecnologia dentro do processo produtivo. Então, também nós tivemos que nos mobilizar e fazer um grande movimento, né? No sentido de legalizar o uso da biotecnologia para que o produtor brasileiro pudesse utilizar esse novo up tecnológico dentro do sistema produtivo e que hoje se estabelece. E tudo isso foram usadas motivações políticas e ideológicas tentando nos impedir desse processo. Então, vamos dizer resumidamente, essas seriam as coisas mais objetivas. Assim. Dentro da entidade Sindicato Rural, permitia os estatutos do Sindicato Rural, por exemplo, eleições ad eternum das diretorias, tinham mandatos longos de 3 anos, então nós promovemos nessa primeira gestão uma mudança estatutária, né, limitando no máximo a uma reeleição ao Sindicato Rural, dentro do Sindicato Rural de Santiago. Diminuímos o mandato para 2 anos, né, para que um bom presidente tivesse a oportunidade de ficar 4 anos desenvolvendo o seu trabalho, uma boa equipe, e o mau presidente, 2 anos, ele não, vamos dizer, não dificultaria muito a vida da entidade. Então, promovemos essa mudança estatutária, foi importante. Infelizmente, a nossa Federação da Agricultura tomou um caminho contrário, né? E é o que é hoje, ela tem esse problema sério do continuismo, né? Ela não se renova, e isso aí é um problema muito sério que nós temos no sindicalismo hoje. Então, assim, para ser objetivo e rápido sobre essa primeira gestão, seriam essas considerações. Bom, aí eu saí em 2003 da diretoria do Sindicato Rural, da presidência, e achei que a minha missão já estava cumprida, né? Porque todos vocês sabem, ou se algum não sabe, o exercício da presidência do Sindicato Rural não é remunerado. Ela é uma atividade que você faz por comprometimento, enfim, por uma questão coletiva, né? Mas sem remuneração nenhuma. E eu achava, na época, e ainda acho, que uma das virtudes que um indivíduo pode ter é de retribuir à sociedade que lhe acolhe, que tem no seu bojo, que lhe tem como morador, como partícipe dessa sociedade, né, algum tipo de retribuição do que ela lhe oferece. Ou seja, o indivíduo deveria reconhecer o esforço coletivo, né, e prestar serviços na contrapartida para a sociedade que lhe acolhe. E eu, como não sou santiaguense de naturalidade, não nasci em Santiago, eu achava, até porque tenho um filho santiaguense, o Venâncio, né, que eu teria por obrigação de retribuir de alguma forma, né, aquilo que Santiago tanto fez me acolhendo aqui nessa comunidade quando eu vim para cá no final do ano de 83. Né? Então, eu fui procurado no ano de 2013, o sindicato tinha uma dificuldade, enfim, a realidade não estava muito boa da entidade e tinham tido uma dificuldade na sucessão
da diretoria anterior, e aí eu fui procurado, eu e mais 2 ex-presidentes, o João Carlos Gindre e o Fernando Gonçalves, para nós formarmos uma junta administrativa para reassumirmos a entidade na época, né? E fazermos então a gestão de novo da entidade. E, em virtude das dificuldades que nós encontramos, nós resolvemos então nos mobilizar através desta junta e reassumimos o Sindicato Rural, né? E essa junta, conforme o estatuto, ela tem um prazo para ficar. E aí eu entendia que era melhor que um dos outros companheiros da junta assumisse, mas no final das contas eles meio fizeram uma conversa entre eles e me deixaram meio na contrapartida, e eu reassumi novamente em 2013 com o desafio então de tocar a entidade e equacionar. Naquela época, o Sindicato Rural, já em 2013, na minha primeira gestão, nós tínhamos feito a extensão de base para a Unistalda. E depois da minha gestão, eu tinha deixado encaminhada a extensão de base para o Capão do Cipó, porque os produtores rurais de Unistalda e do Capão do Cipó, eles eram contribuintes dentro do sistema sindical, mas não eram representados, não tinha uma representação próxima e legítima. Então nós nos aproximamos da Unistalda do Capão do Cipó, e o sindicato já representava Santiago no estado do Capão do Cipó, legitimamente. E em 2013 eu volto, então, dentro do Sindicato Rural, para ter essa minha segunda passagem, e encontro, já de chegada, um compromisso da diretoria anterior de realizar a Fenovinos, né? E aí, então, que era um desafio, até porque a organização desses tipos de eventos grandes e de feiras de negócios eram coisas que nós não tínhamos priorizado na minha gestão anterior, de 10 anos anteriores. Então era um desafio pessoal e tal coisa, e aí nós, como havia um compromisso, havia a data assumida, um compromisso estabelecido, envolvia a prefeitura, envolvia a ARCO, envolvia, enfim, nós partimos então, como a primeira tarefa da segunda gestão foi fazer a Fenovinos. E fizemos, né? Montamos uma equipe de trabalho exemplar dentro do processo e tivemos a felicidade de realizar no mês de maio, né, um evento que eu acho que inclusive ficou dentro da história das Fenovinos como ser um evento, vamos dizer, multidisciplinar, né, que ele tinha uma série de atividades dentro do negócio, que não era especificamente a questão da ovinocultura como produção de ovelhas. Mas aí nós entramos na gastronomia, entramos na tecelagem, no uso da lã na vestimenta, na parte de uso da carne ovina com cortes especiais, enfim, fizemos até os cães de trabalho da ovinocultura, os Border Collie, nós fizemos naquele evento, e foi um evento, sim, bastante marcante dentro desse processo, né, nós tivemos. E aí se sucedeu, e aí se iniciou, então, em 2013, essas questões. E aí nós fomos trabalhar, né, dentro já de uma outra. Então nós focamos nessa segunda gestão, pegamos a parte de pecuária, ovinocultura, pecuária mais para a região de Unistalda e Santiago, a questão da agricultura e leite mais na região do Capão do Cipó, e organizamos a atuação da entidade com esses viés de produção agrícola na região. Nós sempre entendemos que Santiago, e isso é uma lição ali que nós tivemos ali, por exemplo, no evento da Fenovinos, que Santiago representa um polo microrregional de desenvolvimento, porque nós temos
pequenos municípios menores ao nosso costado, e eu já tinha uma experiência anterior quando eu participei vamos dizer, da construção e da elaboração da ideia da URI como universidade regional, e Santiago representa um polo regional. Então nós focamos a ação do Sindicato Rural no desenvolvimento regional com vistas à agropecuária e considerando Santiago como um centro regional de desenvolvimento. Então nós procuramos nessa segunda gestão, também como linha de trabalho, de apresentar Santiago às empresas do agronegócio, né? E nós tivemos um foco muito grande nisso, inclusive com folders, com visitas às diretorias das empresas, para que elas viessem se instalar aqui na região, né? E que para o desenvolvimento tecnológico da produção agropecuária. Então, por exemplo, muito da consequência que isso se vê hoje ao largo da BR-287, dessas empresas de revendas de máquinas agrícolas, de sementes, prestadores de serviço de grande porte, cerealistas, cooperativas de transporte, que hoje você passa aqui em Santiago, é fruto do trabalho que nós tivemos nesta segunda gestão do Sindicato Rural, e nós também participamos e fizemos parte de uma agência de desenvolvimento que envolvia os prefeitos municipais e vamos dizer, as figuras que lideravam as principais entidades aqui de Santiago e da região na época, no sentido de desenvolver, né, a visão. Então, desta agência de desenvolvimento partiram essas ideias estratégicas de Santiago como um polo microrregional. O próprio, eu me lembro que na época a questão do hospital, do desenvolvimento do hospital era muito tratada nesse Conselho de Desenvolvimento, a questão do aeroporto, da expansão do aeroporto de Santiago, enfim, essas coisas básicas, que a questão da rodovia 377, que era um desastre, as condições rodoviárias da 377. Enfim, então foi uma segunda gestão que aí já foram, dentro da nova regra estatutária, 2 anos, e com a limitação da reeleição eu fiquei 2 mandatos, então foram 4 anos, foram de 2013 a 2017, né? E então foi esses 2 mandatos que eu fiz mais. Então, totalizaram 9 anos da minha vida. Bom, a questão, dificuldades foram muitas, né, que você encontra dentro desse caminho, porque no momento que os produtores se reúnem, eles ganham uma nova força, uma nova voz, né? Porque todos os elos da cadeia produtiva de alimentos estão acostumados a nos tratar individualmente. Eles estão acostumados com a nossa fragilidade. Então, todas as vezes que nós nos reunimos e em torno de uma entidade forte, perturba os outros elos das cadeias produtivas e que vivem fruto do nosso trabalho e da nossa atividade. Então, nós temos as figuras do Estado como todo, né? A figura do poder público, que depende da produção, da atividade produtiva que gera os impostos, a carga tributária que mantém o poder público. No momento que eles legislam para cobrar impostos, no momento que a classe se reúne para discutir essas políticas do setor, causa preocupação e causa, muitas vezes, constrangimento. Por isso, a dificuldade que nós temos e a necessidade de nós termos uma atuação política forte e determinada. Nós não podemos permitir que o Estado
interfira e que nos tire a nossa liberdade de produtores através de regras do sistema legal. E isso nós temos em vários segmentos, no segmento ambiental, por exemplo, nas questões de legislação de trabalho, na questão trabalhista, na questão tributária em si, na penalização, porque o tributo é um imposto, né? Então é uma imposição à atividade produtiva, isso que é o imposto, é um tributo, né? Então tudo isso penaliza a rentabilidade do processo, então nós temos que estar presente dentro desse segmento. Então isso falando no setor público. Fora isso, nós temos a questão das negociações das cadeias produtivas, quer dizer, nós temos um passo anterior, que são os nossos fornecedores de insumos, e aí eu estou falando da indústria de máquinas, equipamentos, adubos, agroquímicos, enfim, que nós temos que ter, porque são grupos organizados, muitas vezes, maioria deles multinacionais, com um grande poder econômico. Então, o produtor, se ele é pego sozinho dentro dessa trincheira, é desigual. Agora, no momento que ele pegar um processo organizado de uma entidade, que ele tem um respaldo, aí muda a figura, né? Do outro lado, depois do produto produzido, nós temos a indústria de transformação, por exemplo, a indústria da carne, né? Que o produtor produz o seu boi, ou a sua vaca gorda, ou o seu borrego, enfim, e entrega para uma indústria, e esta negociação com uma indústria organizada de grande poder econômico também é bastante desleal. Então você tem que ter uma entidade organizada para defender e preservar os interesses dos produtores. Então os interesses que geram nisso, e aí vem as dificuldades, porque todos os segmentos econômicos são acostumados com o produtor rural sozinho e desorganizado, né? Então ele é praticamente o marisco no meio do rochedo, né? Ele sofre batida da água agarrado numa pedra. Agora, no momento que o produtor se une, se junta e passa a ter um objetivo em comum, aí muda a figura. Então esta é a grande importância, seja o tema que for da época, né? Nós temos que nos unir, nós temos que nos reunir, né? Para podermos nos proteger dentro do sistema produtivo e até dentro da sociedade como um todo, porque aí derivam N questões, questões de segurança rural, e assim vai, a temática é bastante grande. Uma das coisas que também nós fizemos nessa segunda gestão, nós já tínhamos lá na primeira gestão, em outra modalidade, era um programa de rádio que acontecia todos os sábados de manhã, e das 11 ao meio-dia, no fim depois terminou 2 horas, né, das 10 ao meio-dia, pela pressão da audiência, que era numa rádio de grande potência aqui da região. E até hoje eu encontro pessoas que, incrível isso, que é o rádio, né, que é a comunicação, me reconhecem pela essa voz desafinada que eu tenho, que nunca me viram pessoalmente na vida, porque eram ouvintes do programa, nos mais longínquos rincões. Às vezes, eu tive um caso esse ano, eu fui comprar uns carneiros lá na região lá de Itaqui, lá, e uma senhora me ouviu falando, eu estava escolhendo os carneiros no galpão, e eu disse, mas eu lhe conheço pela voz, uma coisa bem interessante isso. O que eu posso dizer é que quem não defende o que tem e o que acredita não tem um futuro garantido, né? Então, e nós, individualmente, somos extremamente frágeis para fazer isso. Então, somente através da união, da reunião das pessoas e da garantia dos espaços nessas reuniões e nessa união das pessoas é que nós vamos conseguir construir
e defender aquilo que nós precisamos ter, que nos garante a nossa propriedade, a nossa família, o nosso bem viver e o nosso futuro como produtores rurais desse município, desse estado, desse país. É isso, a importância de nos reunirmos em torno de um ideal. Mesmo que você discorde, participe dele na discussão dos novos caminhos que ele deva ter, né? E faça isso por si e pelos seus sucessores. Essa é a grande motivação que eu acho que as pessoas devem ter no sindicalismo. O que ficou para mim de tudo isso, desses 9 anos, né? Primeiro, eu me sinto muito honrado e às vezes até me emociona um pouco pelo que eu cresci muito dentro dessa atividade. E o meu grande objetivo foi construir aquilo que eu acho de mais importante em tudo que o indivíduo se envolve, que é construir sucessores, né? Então, eu sempre tive como um princípio de vida que nós somos muito passageiros, a nossa vida passa muito rápido e nós produtores, nós somos semeadores, então nós temos que semear para colher. Então nós temos a nossa obrigação é construir sucessores, né? Nós não podemos ter como objetivo de deixar herdeiros, não. Nós temos que ir muito além disso. Nós temos que construir esse processo. E eu tive resultado, o privilégio de ter como fruto das minhas gestões esta gurizada que hoje atua dentro do Sindicato Rural, né, através da Rural Jovem e tal, e que é fruto, sim, de um trabalho onde nós conseguimos, primeiro, criar um grupo das produtoras rurais, onde nós trouxemos a mulher para dentro da entidade, e que nós entendíamos que trazendo as mulheres produtoras rurais, nós traríamos os filhos. E trazendo os filhos para que eles trabalhassem e vissem a importância da entidade, nós garantiríamos assim o futuro do sindicalismo e da representatividade legítima da classe rural. E hoje nós temos isso através dessa nova gurizada que está aí, que está atuando, que está assumindo a entidade. Então era isso, humildemente o que eu podia trazer era isso.